O Botafogo perdeu mais uma e o campeonato está mais aberto do que nunca. É até difícil não criar esperanças ou falsas esperanças em torno do Flamengo depois de tantos vacilos de quem está à frente. Se o rubro-negro vencer às 7, eu arrisco cravar que vai ser campeão brasileiro. O principal desafio dessa sequência é o próximo, especialmente porque enfrentará o Palmeiras, que talvez seja o principal postulante de fato ao título. E o Palmeiras mudou a sua tática e agora tem o Endrick também, que é um grande fator de desequilíbrio para o campeonato nessa reta final. Vamos tentar falar aqui o que o Flamengo precisa fazer para marcar esse jogador e o sistema ofensivo do Palmeiras, que mudou aí bastante nas mãos do Abel Ferreira nesse final de temporada após a eliminação da Libertadores. Não se esqueça que você pode escutar os meus comentários táticos minuto a minuto durante essa partida através do canal que eu tenho no WhatsApp, canal de transmissão tática minuto a minuto que eu faço no WhatsApp para os membros aqui do canal. Então, seja membro do canal e escute os meus comentários táticos durante os jogos, participe de um chat comigo com uma outra turma grande que tem lá. Tá R$ 5 por mês ou mais, se você puder e quiser me ajudar com outros valores, os benefícios são os mesmos, tá bom? Então vamos falar sobre tática sem tatiquês. Vamos colocar imagens de jogos, mas primeiro eu vou mostrar para vocês a escalação, né? O Palmeiras deve ir ao Maracanã com uma linha de 5, né? Com 2 alas, 2 volantes ali que saem bastante para o jogo, especialmente o Zé Rafael, e um trio de ataque que é basicamente o sistema ofensivo do Palmeiras. O Palmeiras, que usa fundamentos até do jogo de posição na sua estratégia ofensiva, né? Na sua ocupação de espaços, utiliza os laterais, né? Os alas bastante avançados, uma trinca de zagueiros, e eles dosam bastante a altura desses laterais justamente para poder gerar espaço para esses 3 caras por dentro. Eu arrisco dizer que durante todo esse período do Abel Ferreira, poucas vezes o Palmeiras teve tanta força jogando por dentro como agora tem com o Endrick. Os laterais também, lógico, são uma ameaça, especialmente porque se projetam bastante em profundidade, raramente ao mesmo tempo, mas se projetam bastante em profundidade, atacando o espaço com muito menos obrigações defensivas por conta desses marcadores. Então, o Breno Lopes, o Endrick e o Rafael Veiga trocam muito de posição, o Endrick baixa bastante, o Rafael Veiga é bastante potencializado por essa tática, e o Palmeiras é o melhor ataque do campeonato, o time que mais chuta no campeonato, o time que mais cabeceia no campeonato, o time que mais cruza do lado direito do campeonato, que é o lado mais forte ali do Palmeiras. E nós vamos mostrar agora vídeo dos jogos para eu tentar te mostrar mais ou menos os maiores perigos. E no final eu vou te mostrar no campinho a minha sugestão de Flamengo e as estratégias para marcar o Endrick. Então vamos ver os vídeos aí do jogo. Bora lá, o Endrick, falando especialmente do Endrick, né? Ele tem capacidade de receber essa bola de costas. Veja como ele arrastou o Vitor Cuesta, né? Nessa atuação antológica dele contra o Botafogo. O Vitor Cuesta, que é zagueiro, como o Endrick é um dos 2 atacantes, acaba que o zagueiro ou o lateral esquerdo ficam bastante encaixados nele, né? E aí fazem essas perseguições curtas ou longas. Durante o jogo contra o Botafogo, ele infernizou a vida do Vitor Cuesta, e veja como é muito difícil marcá-lo, porque ele sai daquela zona, abre em diagonal e ataca as costas ali da linha de meio de campo. Aqui o Palmeiras é atacado, ele participa da marcação e durante a transição ele recebe a bola mais pelo lado esquerdo, no 1 contra o lateral, e ele vai com certeza levar vantagem, né? Ele vai conseguir jogar a bola ali na velocidade, e na velocidade vai ganhar, ele carrega a bola até perto do corpo para a velocidade que tem, e tem ali tanto a inteligência de fazer o drible, quanto de saber a hora de finalizar, e também de cruzar. Aqui ele atraiu 3 homens e deixou uma área ali quase que mano a mano para o Palmeiras.
Aqui, mais uma vez, ele recebendo a bola de costas, atraindo o marcador e fazendo a distribuição, se associando com o Rafael Veiga. Como eu falei para vocês, o Rafael Veiga é muito potencializado e acaba conseguindo jogar até mais ofensivamente do que ele vinha jogando nesse Palmeiras. Então, o Endrick acaba fazendo o Veiga participar mais do jogo do que o normal, deixando mais preso ali na área o Breno Lopes, né, que é o centroavante do time. Se você for olhar lá dentro da área segurando dois zagueiros, tá o Breno Lopes. Enquanto isso, a turma fica ali numa situação de igualdade numérica e inferioridade qualitativa com Rafael Veiga e Endrick, que já se projetou entre as linhas, já abandonou vários marcadores e agora já está dentro da área recebendo uma bola de mano a mano com o zagueiro. Nessa jogada, ele não levou vantagem, mas de fato ele tem muito esse desmarque por conta da própria movimentação que dá. Aqui o Endrick baixa como um meia, né? E quando ele baixa como um meio, o Rafael Veiga se projeta e aí ele já vai procurando janela de passe e conduz, né? Conduz entre dois jogadores. O Rafael Veiga já está pesando a última linha, prendendo aqueles dois zagueiros e o Breno Lopes do outro lado. Percebam que a dinâmica sempre passa por, enquanto o Endrick recebe essa bola e vai conduzir, um outro jogador se projeta entre os dois zagueiros do Botafogo. Estão vendo agora? Agora é o Veiga, né? E o Endrick acaba sofrendo essa falta e levantar o garoto. E também, assim, estratégia de marcação dele precisa ser mais curta, né? O Botafogo marcou ele muito frouxo e, assim, a falta tática precisa fazer parte do jogo, porque senão ele gira e se ele girar com a velocidade, com a saúde que tem, ninguém vai pegar, né? Aqui ele consegue fazer um engano, gera um drible numa direção contrária à direção que ele estava indo e se projeta para fazer o gol. Vocês notam nesse gol o quanto a marcação estava, de certa forma, frouxa, especialmente na zona de meio de campo. Por quê? Se você tem o centroavante que está fazendo uma âncora ali, se não é o centroavante, é o Veiga, olha ele falando, bota a bola em mim, dá a bola em mim. O moleque tem atitude também. Aqui, ó, vejam como, de novo, ele vai receber essa bola e o Veiga já está se projetando às costas dele. Ele passa a ser o meia quando ele baixa e o Veiga passa a ser o atacante. Enquanto isso, o Breno Lopes usa mais uma estratégia de ocupação de espaço por dentro, né, para ocupar essa defesa, né, esses dois zagueiros. E aí o Endrick faz essa jogada, né, de gênio, né, que ele é bastante privilegiado pela natureza, e ele vê essa bola e usa o joelho, usa o recurso do joelho para tentar apoiar para a perna esquerda. Muita gente falou que foi sem querer essa ajeitada, eu acho absurdo falar que foi sem querer, porque claramente ele está o tempo inteiro com a visão periférica ali, monitorando a perna esquerda e com a intenção clara de buscar esse chute aí que deu. Então, o espaço mais curto para ele na frente da área pode ser fatal, e especialmente quando ele está de costas, o marcador dele precisa reduzir o espaço, né? Reduzir muito o espaço, e para isso você precisa ter um marcador com muita saúde e muito capaz de se deslocar. Então, lateral esquerdo, zagueiro pela esquerda e volante pela esquerda, que é um problema que o Flamengo tem para o jogo na ausência do Thiago Maia, precisam ter muita saúde para tentar acompanhar esse jovem aí que se desmarca muito, né? Baixa bastante e tem fundamentos como o cruzamento, por exemplo, de muito longe. Veja o cruzamento, como ele coloca, a condição que ele coloca para o Gustavo Gomes, que vai cabecear para dentro para o gol ali do Flaco Lopes, que gerou o 3-2 contra o Palmeiras. Né? Aqui ele já está de novo mais consolidado na marcação, o Mike ultrapassa, né? E ele fica com mais espaço. Muito dessa dinâmica de ultrapassagem do Mike é justamente para dar mais espaço para ele. Então, o lateral esquerdo, você vai contar muito mais ali numa divisão de referência, tendo a obrigação de buscar o Mike do que propriamente marcar ele, e ele vai levitando, se projetando, enquanto a defesa adversária deixa. Aqui mais um lançamento, né, mais um cruzamento preciso dele. Aí você vai falar, pô, esse cara só falou no Endrick. É verdade.
Basicamente só falei no Endrick, o Endrick mudou o time do Palmeiras, e grandes jogadores, jogadores fora de série, eles são assim, tá? Eles mudam realmente o time, e você não consegue neutralizar, né? Eu vou fazer uma sugestão aqui de como marcar o Endrick, mas isso não seria capaz de neutralizá-lo. Você consegue atenuar o impacto de um jogador desse. Uma coisa que eu reparei é que o Palmeiras usa o Breno Lopes como esse jogador âncora que vai segurar dois zagueiros para dar espaço para Endrick e Veiga terem menos marcadores. Uma coisa que eu faria aqui, colocando o Flamengo em campo, o Flamengo que eu escalaria, né? Talvez a única dúvida seja o Vitor Hugo, o Igor Jesus está voltando do PAN, e talvez fosse quem eu utilizasse no lugar. Muita gente está falando em Rodrigo Caio, gente. Acabei de mostrar para vocês que o Endrick baixa muito por esse setor. Ele vai precisar da maior saúde possível, da maior capacidade de se deslocar possível, do maior jogo físico possível. O Rodrigo Caio, se ele tiver 100%, como jogava em 2019, talvez ele consiga, mas eu não consigo acreditar que ele esteja, tá? Por conta de todo o histórico. Acabei de mostrar para vocês o quanto o Flamengo pode sofrer entre as linhas, então o Arrascaeta vem de vários jogos aí, manteria ele no banco para usar no segundo tempo e começaria com o Gerson por dentro, ali, junto com o Pedro, especialmente porque eu preciso de um cara que marque um pouco mais do que o Arrascaeta, ou muito mais do que o Arrascaeta, para ajudar nessa marcação. Então, gente, o que eu faria, tá? Claramente, o Palmeiras usa essa estratégia de colocar o Breno Lopes centralizado entre os zagueiros, atrair a marcação dos dois como um âncora, né? Um jogador âncora, que é um centroavante, faz. E o Endrick fica com esse meio espaço que a gente chama, né? Esse espaço entre o corredor lateral, que está sendo induzido pelo Mike em cima do Ayrton Lucas ali, do Cebolinha, por exemplo, e acaba ficando com esse espaço sem um marcador, sem um encaixe definido a ele. Por não ter esse encaixe definido a ele, você tem mais liberdade, você recebe a bola com mais tranquilidade, né? E aí eu podia te falar, pô, põe o Igor Jesus para fazer uma marcação individual no Endrick. Eu até acho que ajudaria bastante, mas eu não consigo entender como isso ia neutralizar tanto. O que eu faria? Seria outra marcação individual do Pulgar no Breno Lopes. Por quê? Economia. Como o Breno Lopes se desloca menos, e dentre os jogadores do Flamengo eu não tenho tantos caras capazes de se deslocar muito para fazer uma marcação individual no Endrick, seria melhor fazer uma marcação individual no Breno Lopes e economizar um homem, né? Lembra que ele estava segurando os dois zagueiros quando ele fazia essa indução ali como centroavante. Então, você economiza um homem utilizando só um jogador na marcação, é esse cara, que é o que menos consegue se locomover nesse ataque. E aí você consegue ter a disponibilidade do Léo Pereira para saltar no Endrick, muitas vezes que necessário, e manter esse volante pela esquerda, que aqui eu coloquei o Vitor Hugo, o próprio Cebolinha e o Gerson baixando, junto com o Fabrício Bruno podendo também saltar do outro lado, tendo muito mais disponibilidade para que esses caras se desloquem junto com o Endrick, para que eles acompanhem o Endrick, para que eles caçem o Endrick, caçar que eu digo é perseguir o Endrick, e reduza o espaço dele de conforto na hora que recebe a bola. Contra o Botafogo, nos lances que a gente viu o Endrick muito confortável no momento de receber a bola. E tudo o que um time pode fazer de errado é deixar o Endrick dessa maneira, assim como o sistema ofensivo do Palmeiras. O sistema ofensivo do Palmeiras envolve os laterais fazendo muito cruzamento do lado oposto. Isso aí é uma jogada normal do futebol que todo mundo está usando, eles usam bastante, mas assim, não tem grandes estratégias a mais para se fazer com relação a isso, além do que marcar muito bem o portador da bola para que o cruzamento seja abafado e a defesa consiga se portar melhor. Mas esses três caras da frente e a sua movimentação tem num ponto fraco o Breno Lopes, e se o Flamengo atacar esse ponto fraco com o mínimo de jogadores possíveis, ele vai conseguir ter muita gente para ter disponibilidade para perseguir, especialmente esse craque aí, que agora é da seleção brasileira, o Endrick, que está disposto aí a ganhar um campeonato para o Palmeiras. Será que o Tite vai fazer algo parecido? Será que o Tite vai fazer algo melhor? Sem dúvida, ele entende muito mais do que eu sobre esse jogo. E essa foi a minha humilde sugestão. O que você achou? Não te esquece de se tornar membro do canal e escutar meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo, tá bom? Valeu!